Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiramente, deixa-me ver, em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses 3, e nós vamos ler do 12 até o 17. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu quero pensar um pouco com você nesta manhã sobre um produto que está em extinção, cada vez mais na prateleira do coração da humanidade. E esse produto chama-se benignidade. Diga benignidade. A palavra está dizendo: haja misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Tudo isso junto, colocando num só prato, vai dar em benignidade. Como tem faltado nos dias de hoje misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Como tem faltado a benignidade no coração do ser humano. E a palavra diz para nós: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus que vocês são. Revista-se a cada manhã, vista-se de novo, vista-se de novo, vista-se de novo a cada dia, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E toda pessoa que se reveste de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, ela se torna uma pessoa benigna. Isso é benignidade. Então, assim como nós acordamos a cada manhã, e é necessário nos vestirmos, também é necessário nos vestirmos, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Revista-se dessas coisas. E sobretudo e principalmente, fundamentalmente, nos revestirmos do sangue de Jesus, que é a base da nossa vitória. Amém? Assim como a gente acorda e abre o guarda-roupa para decidir qual roupa nós vamos vestir, assim também devemos nos perguntar: que tipo de atitude eu vou usar hoje? O que eu vou escolher? Que atitudes eu vou escolher para o dia de hoje? Benignidade é o amor colocado em ação, é o amor colocado em prática, é visível, é ativa, não é emocional. O benigno, ele sente-se incomodado com a dor do outro, ele sente-se incomodado
com o sofrimento alheio. E nós devemos ser benignos, não só emocional. Lá em 1 de João, capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz: filhinhos, amai-vos, mas não de palavras, amai-vos não apenas de língua, mas amai-vos de verdade uns aos outros. Afinal, vivemos dias perigosos. E por que devemos ser benignos em dias tão perigosos? Por que devemos ser benignos em dias de tanta ingratidão? Ainda assim, nós devemos ser benignos. Por quê? Porque dois motivos. Primeiro, porque Deus é benigno conosco. Em primeiro lugar, nós devemos ser benignos porque Deus é benigno para conosco. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Deitamos ontem, acordamos hoje por causa de quê? Estamos aqui por causa de quê? Estamos respirando por causa de quê? Por causa da benignidade de Deus, por causa da graça e da misericórdia do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. A graça e a benignidade andam sempre juntas conosco. Glórias a Deus. Então, devemos ser benignos porque Deus é benigno para conosco. Segundo motivo, devemos ser benignos porque nós queremos que as outras pessoas sejam benignas para conosco. Não é verdade? Todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer que o outro seja benigno para com a gente, queremos ser tratados de maneira certa, queremos ser bem tratados. E Jesus diz em Mateus capítulo 7, verso 12, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Eu quero ser tratado de maneira certa, eu quero ser bem tratado, então tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Isso resume tudo o que Jesus espera de nós em relação aos outros. Se formos rudes com os outros serão rudes também conosco. Amém? Se formos gentis com todos, a maioria também, com certeza, vai ser gentil para conosco. Ouça bem o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 11, verso 17. O homem benigno faz bem à sua própria alma. Então, quando eu estou sendo benigno, estou fazendo bem para mim mesmo. Mas o homem cruel perturba a sua própria carne. Ou eu faço um favor a mim mesmo, sendo benigno para com todos, ou eu vou perturbar a minha própria carne, sendo cruel. É a lei da semeadura. Em Gálatas capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quais são as características de uma pessoa benigna? De um homem ou de uma mulher benigna? Em primeiro lugar, é uma pessoa sensível. O benigno é sensível aos outros. Ele está consciente da necessidade daquelas pessoas que estão à volta dele. Esse é o benigno. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então o benigno é sensível e está sempre atento àqueles que o cercam, do que é que estão precisando, qual também é o problema, a luta, é a dificuldade, o que eu posso fazer pelo outro para ajudar. Esse é o benigno, amém? Problemas conjugais geralmente são causados por causa de quê? Por insensibilidade.
por falta de estar atento. Com frequência no casamento nós ficamos insensíveis às necessidades do nosso cônjuge. É uma falta de sensibilidade, de perceber o que o nosso cônjuge está necessitando, o que ele está precisando. É que com o passar dos anos, no casamento, a gente vai ficando meio calejado. E muitas vezes até a gente deixa de ouvir, para de perceber a necessidade do nosso cônjuge, por muitos anos, muito do tempo vai passando. E esquecemos das pressões que o nosso cônjuge sofre, esquecemos das cobranças que o nosso cônjuge também sofre, está passando também por necessidade. Todas as pessoas que você encontrar nesta semana, você vai usar de gentileza com elas. Amém? Vamos usar de gentileza nessa semana com todas as pessoas que nós encontrarmos. Não só nessa semana, mas vamos colocar em prática, vamos fazer uma dinâmica, um propósito de nessa semana sermos gentis. Todas estão sofrendo de alguma forma. Aí você pode pensar, mas pastor, eu não dou conta de socorrer todo mundo. Sim, mas vamos fazer um propósito de que as pessoas que nós lidarmos nessa semana, vamos ser gentis para com elas, amém? Sofrendo todos estão, necessitando de alguma coisa todos estão, até mesmo aqueles que estão na igreja sentados ao nosso lado, estão sofrendo alguma coisa, estão precisando de alguma coisa. Amém? Que Deus nos ajude. Eu quero olhar na Bíblia para um exemplo de sensibilidade, para um exemplo tremendo de benignidade. Isso vai nos ajudar. Abra por gentileza em Gênesis. Não, desculpem. Em 2 Samuel, no capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Não é um texto muito longo, 13 versículos apenas. Eu vou ler e gostaria que você acompanhasse comigo. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Só para você entender o contexto. Saul é o arqui-inimigo de Davi, é o perseguidor implacável de Davi. E Davi está dizendo: tem alguém da casa de Saul para que eu use de bondade com ele, para que eu use de benignidade para com ele. E aí o verso 2 disseram: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de benignidade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para receber, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Veja,
Saul, o inimigo implacável de Davi. Filho de Saul, Jonatas. Filho de Jonatas, Mefibosete, aleijado dos 2 pés, portanto, neto de Saul. E é a esse que Davi está dizendo: não tenhas medo, eu vou restituir as terras para você, você vai comer pão sempre na minha mesa. E diz o verso 9: chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Davi, nós vemos aqui, usando de benignidade, de bondade, para com o neto daquele que o perseguia a vida toda para matá-lo. Que exemplo, que exemplo. O verso 3, ele diz: há alguém da casa de Saul? Tem lá um Mefibosete, tem um neto dele lá. Usarei de beneficência com ele, restituirei as terras, e ele comerá pão todos os dias na minha mesa, na minha casa. Que tremendo. Queridos, Davi era sensível, procurava sempre ajudar as pessoas, abençoar as pessoas, procurava sempre ser benigno. Com quem você precisa ser gentil? Com quem você precisa ser benigno nessa semana? Com qual pessoa? Deus vai colocar pessoas em tua vida essa semana para usar você, para você ser gentil, para você ser benigno. Diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu me rendo a Ti, Senhor, eu me coloco à Tua disposição. Quero ser usado por Ti, quero ser um canal da Tua graça. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Primeira característica, então, de um benigno: ele é sensível. Segunda característica, ele sempre apoia. É alguém que está sempre dando apoio. Queridos, edificar as pessoas. Devemos edificar as pessoas ao invés de acabar com elas. Vigiar naquilo que vamos dizer às pessoas. Falar com delicadeza. Veja bem, ouça bem o que diz a palavra em Provérbios, capítulo 15, verso 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Uma língua serena, que fala com delicadeza, ela é uma árvore de vida. Mas a língua perversa quebranta o espírito, ou seja, destrói a moral da pessoa, destrói a autoestima da pessoa. As palavras bondosas, elas nos dão vida nova. Uma palavra bondosa, ela nos enche de alegria, de esperança. Mas as palavras cruéis, palavras duras, desanimam qualquer um. Desanima qualquer pessoa. Tem gente que diz assim: eu não me importo com palavras, podem falar o que quiser de mim que não me afeta. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Palavras machucam. Rótulos machucam. Quantos de nós
sofremos por causa de apelidos, por causa de rótulos que recebemos. Muitas vezes, na infância, na juventude, na escola, quantos sofremos com apelidos e quantos ainda sofrem até hoje. Então não tem essa de que palavras não vão me afetar, porque afetam sim. Vão machucar sim, vão ferir sim, vão desanimar sim. Lá em Provérbios, ainda Provérbios, no capítulo 18, no verso 21, a Bíblia diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Olha como isso é sério. A morte e a vida estão no poder da língua. Não podemos destruir uma pessoa com aquilo que falamos. Edifique as pessoas com suas palavras, com palavra de apoio moral, com encorajamento, com palavras que vão animar a pessoa, que vão encorajar a pessoa. Até que ponto você apoia outras pessoas com suas palavras? Lembro da história de José. É um exemplo tremendo para nós, a história de José. José tinha tudo para dar errado para ele na vida dele. Os irmãos o trataram como se ele fosse um lixo, lançaram José num poço, venderam José como escravo para o Egito, e mais tarde os papéis se inverteram. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Em primeiro lugar era o faraó, em segundo lugar era José, o governador. E seus irmãos vieram a ele de joelhos, se prostraram diante dele, com fome, sem ter nem o que comer. E era o momento então de José executar a vingança. Era o momento da retaliação. Mas José os animou e falou a eles com benignidade, dizendo a eles: não se preocupem, eu vou sustentar vocês, eu vou abençoar vocês. José reconheceu que tudo de ruim que ele passou fazia parte do plano de Deus para a vida dele. Ele reconheceu que os irmãos dele apenas foram usados pelo diabo para causar todo o mal a José, e que tudo que ele passou era um plano de Deus para a vida dele. Lá em Gênesis, no capítulo 50, do 18 ao 21, está descrito o que eu estou relatando para você. No verso 20, está bem claro uma afirmação da soberania de Deus através de José. Ele faz ali uma afirmação tremenda da soberania de Deus, dirigindo a vida do homem. Deus dirigindo a vida do homem com propósitos. Ele deixou claro isso. Então, queridos, palavras gentis podem reconstruir um relacionamento quebrado. Palavras gentis evitam brigas, evitam uma guerra. Reconstrói relacionamentos que foram perdidos, quebrados. O cristão deve sempre falar com delicadeza, mesmo quando ele pode vingar, mesmo tendo o direito de vingar, ele deve falar com delicadeza e edificar a vida do outro. Uma outra característica de uma pessoa benigna é a sinceridade. Diga sinceridade. Seja sincero. Seja sempre sincero. Às vezes, gentileza significa sinceridade. Às vezes, ser gentil significa você usar de franqueza, adotar uma posição e dizer sempre a verdade.
dizer sempre exatamente o que é que está errado. Isso está certo, isso está errado. Com sinceridade, com franqueza e com delicadeza também. O verdadeiro amigo diz quando o outro está errado. Se é amigo mesmo de verdade, vai falar com delicadeza e vai dizer: olha, você está errado nisso. Mesmo que isso vá ferir o outro. Mas o amigo verdadeiro vai falar que está errado. Quando o médico faz uma cirurgia, ele usa o bisturi para ferir. Mas é por maldade que ele faz isso? Não, não é por maldade. Assim também nosso Deus, às vezes nos fere. No livro de Jó, no capítulo 5, no verso 18, diz que Ele faz a ferida e Ele mesmo cura. Isso é franqueza, isso é verdade, isso é sinceridade. Ouça bem o que diz a palavra em Provérbios, no capítulo 27, versos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Ou seja, é melhor corrigir com franqueza, com verdade, do que um amor fingido, um amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas daquele que ama. Ele faz a ferida, mas ele mesmo cura. Diga glória a Deus. A repreensão franca, sincera. Amor, algumas vezes significa agir com firmeza. Saber falar. Não vou permitir. O pai saber falar ao filho, não vou permitir. Falar com firmeza, com sinceridade, ao nosso cônjuge. Maridos e esposas que se amam, sempre estão dispostos ao confronto. Sempre. Por causa da quê? Da benignidade, por causa da franqueza, da sinceridade. Por que os apóstolos de Jesus Cristo brigavam? Os apóstolos do Senhor Jesus brigavam entre si. Sabe por quê? Porque se preocupavam um com o outro. Lá em Gálatas nós temos um exemplo em que Paulo repreende a Pedro e Barnabé. Eu até vou ler para você, em Gálatas, capítulo 2, verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, Cefas é Pedro, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aqui Paulo está corrigindo Pedro. Está dando uma bronca em Pedro. Dizendo para ele assim: você é judeu, mas você vive como gentio. E como é que você quer que os gentios vivam como judeus? Tipo assim, você já ouviu aquele ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Era o que estava acontecendo. Pedro era judeu, mas quando sentava com gentios, comia como gentios, vivia como gentios. Quando ele vinha estar com judeus, aí ele era judeu, vivia corretamente como um judeu verdadeiro. Aí Paulo está dizendo para ele assim: como é que você quer que os gentios vivam como judeus se você vai lá e age como eles? Ou seja, uma incoerência. Eles brigavam porque um se preocupava com os outros, porque eram benignos.
Uma outra característica, já caminhando para o encerramento da nossa reflexão, uma outra característica de um benigno é sentir como as pessoas, sentir as pessoas, é sentir aquilo que o outro está sentindo. Essa é uma característica tremenda, é a capacidade de sentir aquilo que o outro está sentindo. Ouça bem o que diz a palavra em Romanos, no capítulo 12 e no verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ser benigno é ser solidário. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Alguém está passando por uma crise e você pensa assim: essa pessoa está passando por uma crise, mas eu não sei nem o que dizer. Lembra de um hino que diz assim, que há momentos em que as palavras não resolvem? Nem sempre as palavras resolvem. Não precisa dizer alguma coisa, muitas vezes. Muitas vezes você ficar com a pessoa é suficiente. Basta estar com a pessoa. Basta um toque no ombro da pessoa. Basta um gesto, um tapinho nas costas, um aperto de mão, uma lágrima. Às vezes no momento de luto, às vezes no momento de velório, a gente não tem uma palavra para a pessoa. Mas o simples fato de você estar ali com a pessoa é suficiente. Eu me lembro no velório do meu pai que uma pessoa ficou o tempo todo ali ao meu lado. Um irmão, um amigo, não preciso citar o nome, mas ele ficou até o final. E aquilo chamou minha atenção. Foi um dos últimos a sair. Isso prova para nós que, e eu tenho isso já fazem uns 10 anos quase, talvez, e eu tenho isso na lembrança até hoje. Isso prova para nós que às vezes palavras não resolvem, mas o fato de você estar com a pessoa, sentir o que a pessoa está sentindo, ser sensível, estar atento, perceber o que o outro está necessitando, a presença. Cristãos verdadeiros, cristãos mesmo, e até líderes de verdade, eles não têm medo de mostrar sentimentos, não têm vergonha de mostrar os seus sentimentos. Lembram de Jesus, diante do túmulo de Lázaro? Um dos menores versículos da Bíblia, João 11:35, Jesus chorou. Então, para que é que nós vamos ter vergonha de demonstrar nossos sentimentos? Jesus, ele é chamado de a benignidade. Não sei se você sabia, mas esse é um dos nomes, entre tantos que Jesus é chamado, ele é chamado de a benignidade. Está escrito lá em Tito, capítulo 3, verso 4. Quando se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, Jesus é a benignidade de Deus. Ou seja, Jesus, ele é a representação pessoal da delicadeza, da benignidade. Louvado seja Deus. Às vezes, nós homens, falamos assim: eu, homem, arrumar a casa, eu, homem, limpar a casa, eu sou líder. Mas isso é delicadeza, isso é benignidade. Eu
fazer um trabalho que não é de homem. Isso é para mulher. Como que eu, como pai, tendo um filho, uma criança, ou um filho pré-adolescente ou adolescente, precisando de alguma coisa, com o coração partido, eu vou pensar, isso não é nada? Não vou estar nem aí? Não vou ficar penalizado? Será que eu me entusiasmo com aquilo que deixa meus filhos entusiasmados? Ouça bem o que diz, mais uma vez, Romanos 12:15. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Quer saber o que é gentileza? Quer saber o que é benignidade? Apenas olhe para Jesus. Basta olhar para Jesus. Quanto mais você for semelhante a Jesus, mais benigno você será. Não importa quantos versículos da Bíblia você já decorou, não importa com que frequência você lê a Bíblia, você medita na palavra de Deus, aprenda a ser mais benigno. De que maneira? Através dessas características de um benigno, sendo sensível, dando apoio aos outros, usando de sinceridade, sentindo aquilo que o outro está sentindo, sentir com as pessoas. E você estará fazendo um tremendo bem a você mesmo. Você estará cooperando para o teu próprio bem. Diga graças a Deus. Então curvamos nossas frontes e vamos orar um pouco mais a Ele. Amém? Querido Deus, querido Pai, Deus de Israel, Deus de toda verdade, de toda benignidade, de toda sinceridade, Deus de todo amor, de toda gratidão. Pai Santo, queremos ser cada dia mais semelhantes a Jesus. Oh Deus, usa-nos para o louvor da Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser mais benignos, sendo sensíveis, apoiando, usando de sinceridade, sentindo o que o outro está sentindo. Senhor, como a falta de benignidade em nossos dias, nesse mundo tão cruel, dias tão terríveis, dias tão cruéis, de tanta malignidade crescente cada dia mais. Nós te amamos, Senhor Jesus, e queremos ser canais da Tua graça. Muito obrigado, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito, enche-nos da Tua graça, do Teu amor e da Tua fidelidade. Daremos a Ti sempre a honra, a glória e o louvor. O Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Pai Celeste, Tu sabes o que nós necessitamos antes que lhe pedimos. Por isso estamos aqui com o nosso coração quebrantado na Tua presença. Consagramos a Ti essa semana, queremos ser benignos essa semana, queremos ser gentis. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas e nos abençoe com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou orar pelos dízimos e ofertas, pelos enfermos, encerrar o vídeo. Depois, eu e a pastora vamos colocar aqui à frente. Se você precisa de alguma oração específica, pode vir, nós queremos ajudar você. Amém? Pai Santo, eu te dou graças por cada dizimista e por cada ofertante fiel na casa do Senhor. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Oro também, Pai, pelos enfermos, pelos que estão sofrendo. Peço, Deus, Teu Espírito de cura, o Teu alívio, o Teu bálsamo sobre cada ferida. Deus, restaura, abençoa, Deus.
Oh Pai Santo, visita aquele que está internado, aquele que está em tratamento, aquele que está em cirurgia, aquele que está em recuperação. Pai Santo, Pai querido, nós precisamos da Tua graça, Senhor, e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a Ti essa semana. Eu oro por cada membro, cada família aqui representada, por cada família deste ministério. Agradecidos, ó Deus, por mais um ano desta igreja, neste mês de outubro. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. A Ti a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.